Pessoal, boa noite. Aslo Contabilidade, seja bem-vindo. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos. Aguardar o pessoal entrar. Professora Lindineide Cardoso. Tá, pessoal que está chegando. Boa noite. Professora Lindineide, seja bem-vinda. Vamos aqui fazer o... Só entrar. Professor Lindineide já está chegando, pessoal. Boa noite, Eduardo. Olá, Olá, professora Lindineide, tudo bom? tudo bom, Leonardo? Boa noite, que coisa boa Boa- Coisa boa. esse encontro. Satisfação, viu? É uma Ah, satisfação. imensa, pode acreditar. Minha também, tá bom? E aí, como é que foi o dia hoje de curso? Curso, o dia hoje foi de curso e Ainda tem amanhã? São três ainda dias? são 3 dias de curso. Interessante que quando eu falei, né, olha, daqui a pouquinho, pessoal, tem uma live com o professor Leonardo, aí um aluno, Leonardo Mota, querido, né? Já Oh. querido por todos, professor. Ah, coisa boa, satisfação. Professora, obrigado por essa noite, né? Vai ser muito legal esse bate-papo da gente. Esperar a pessoa chegar aqui. Já mandei alguns aviãozinhos aí. Pois Esperar a é, turma vendo entrar. a Paola tá aí, a Eliane, o pessoal da É, Somar Projetos. o pessoal tá chegando. É Deus é daqui. É Deus fez, acho que fez uns 2 cursos nossos aqui. Era da área de licitação aqui na Prefeitura de Cabedelo, vizinha de uma pessoa. É, Dilma, prazer, Dilma, seja bem-vinda. Queria pedir ao pessoal para enviar os aviãozinhos, né, para chamar aí. Leniel, olha aí, chegou o Leniel Bezerra, professor. Leniel é lá do Maranhão, Ah, está aí nos prestigiando. Obrigada, Leniel. Passou o dia todinho ontem também no curso de planilhas com o professor Daniel Almeida e agora gestão e fiscalização de contratos. é um curso bem robusto, né? 3 dias com planilha. Mas o pessoal bem interessado, o Leniel mesmo, muito bom mesmo. Acho que eu não sei como é que ele está me aguentando ainda agora à noite, porque ele me aguentou todo dia falando sem parar. É porque deve ser uma satisfação, né? Ele volta hoje à noite, amanhã ele tem mais um dia, né? Amanhã tem mais um dia e o que é interessante, né, que ele, assim, a paixão, né, os alunos dizem que paixão falando de gestão e fiscalização de contratos. E é realmente uma paixão. E aí, às vezes, eu me empolgo, né? E você sabe, né, professor Leonardo, quando a gente tem muita afinidade com a Verdade. que a gente se empolga, acaba. É verdade, verdade. O professor Daniel aí, ó, chegou aí também. Olha lá, Mas isso é verdade. Eu penso o seguinte, quem trabalha com gestão pública, né? Com gestão, seja na parte de licitação, fase interna, seja o que for, e essa parte de gestão e fiscalização, quando você gosta, você se encanta, né? Apesar de todas as dificuldades, né? E de toda a luta que tem que se ter, né? E muito estudo, muita pesquisa, né? Muita acompanhar órgãos de controle, né? Agora com o Instagram, nós nos acompanhando, né? Um acompanhando o outro, né? Passando aí muita informação, aprendendo, né? Porque isso aqui é bom, né?
essa interação dessa turma toda, né, que traz aí muito conhecimento, a gente a cada dia aprende, né? Às vezes a gente não tem uma expertise com a área, mas a gente vai aprendendo e as lives também vão trazendo essa robustez de informação, né? Muito legal isso aí. É verdade, professor Leonardo. O que eu achei muito interessante, estava comentando até com o Leniel na aula, que essa é a segunda turma da CAT Soluções, e na primeira turma nós também tínhamos um assessor jurídico, que era o André Ochoa. E o interessante é a assessoria jurídica tentando conhecer, né, os desafios da gestão e fiscalização de contratos. E a felicidade, eu fico muito feliz. Hoje eu estava até confessando para o Leniel, puxa vida, que coisa boa, né? Porque o quanto a gestão e a fiscalização de contrato precisa do suporte, desse fortalecimento da assessoria jurídica, né? Que a assessoria jurídica fortaleça, né, a gestão e a fiscalização, dê subsídios à gestão e à fiscalização. Então, é de uma felicidade imensa, né, quando eu vejo a assessoria jurídica participando e conhecendo a realidade de gestão e fiscalização. Não, é importantíssimo. Daiane que está aí, obrigado, Daiane, pelo. Fica até feliz. Daiane é aluna do IPOG, que a gente ministra lá o MBA do IPOG, licitações e contratos. Daiane é do MBA lá de licitações e contratos. Mas é isso que você falou, Lidneide, é muito interessante. E eu também acho bem interessante. Eu sempre falo assim que quando nós lançamos nossos cursos da parte de licitação, de pregão, né, e fala um pouco de estudo técnico preliminar, de termo de referência, alguma coisa, e quando os órgãos procuram inscrição, né, aí faz aquela velha pergunta, né, para quem é esse curso? Né? Não sei se vocês devem receber essa pergunta. Para quem é esse curso? É para todos que trabalham. Obviamente tem o curso de gestão e fiscalização é voltado mais para fiscal e gestor, né, e tudo mais. O de licitação mais para licitação, mas é para todos que trabalham, da área meio, área de logística, e quando a assessoria jurídica participa, é uma satisfação, porque nós já vamos saber que lá na frente o processo, né, quando chegar para ele emitir um parecer, né, se manifestar, ele vai ter a noção de como funcionou todo o processo, seja a parte de gestão, a de fiscalização, que é muito difícil, né? E aí vai ver com outra visão, né? Vai ter outra visão aí também. E procurar também, né, professor Leonardo, promover uma aproximação dessas áreas, né, de conversar com a gestão, conversar com a fiscalização, compreender quais são as dificuldades. E eu dizia até na turma de hoje, para o Leniel, eu queria dar boa noite para a Érica, boa noite para a doutora Camila. Então, eu dizia hoje para o Leniel, né, que o quanto é importante essa aproximação, que se conheça a realidade da gestão e da fiscalização. E, principalmente, né, se ele, me parece que no órgão dele, ele que indica, alguns órgãos da assessoria jurídica, ou se você é a unidade que indica a gestão e a fiscalização, que conheça o perfil de gestores e de fiscais. Isso. Né? Isso é muito importante, acho que é muito mais importante do que o conhecimento. Conhecimento é importante, a capacitação é importante, mas o perfil da gestão e da fiscalização é muito importante. Eu dizia isso, né, para a minha turma. Isso é verdade. Aí entraram também uns amigos também, a Roberta, o Lauro. O Lauro é amigão aí, a Roberta também é professora. Professor Rony, boa noite. Boa noite, né? Que honra. Nossa, é verdade. Muito obrigada, professor Rony, pela presença de todos lá do curso Prêmio do professor Rony Charles, um curso maravilhoso, que a turma tem assim, incentivado muito, é uma turma de muita troca, de muito conhecimento. Boa noite. Boa noite. Lidneide, vamos começando devagarzinho. Pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar para quem segue a professora Lidneide, que não me segue, não me conhece ainda, e depois a professora Lidneide se apresenta, né?
Eu sou Leonardo Mota, sou servidor, moro aqui em João Pessoa, né, na Paraíba. Sou sertanejo, eu gosto sempre de falar, sou sertanejo com muito orgulho. E sou servidor do Ministério Público Federal, né? Desde 1990 e há mais de 10 anos eu atuo na área de licitação, né? Pregão, né? Comissão de licitação. Durante algum tempo também já fui fiscal de contrato, já fui gestor de contrato, né? Os nossos órgãos, né? Que tem algumas estruturas mais enxutas, acaba que a gente acaba absorvendo, né? Passando por várias áreas, né? Nós estávamos conversando, né? Sobre esses dias, sobre isso aí, já passando por várias áreas. E aí é isso, pessoal. Eu sou professor do IPOG, Instituto IPOG, pós-graduação, no MBA Licitações e Contratos. E estamos hoje aqui para bater esse bate-papo aí sobre o Nestor e o Juvenal, famosos aí da equipe da professora Lindineide. Pois é, pessoal, essa minha equipe aí, né, tem feito um estrago bom, né? Assim como a gente tem aí a máfia do bem, nós temos aí a equipe, o gestor, que é o Nestor, o Juvenal, que é o fiscal, eu que sou Lindineide Cardoso, acho que eu sou meio que uma coordenadora dessa equipe aí. Assim como o professor Leonardo, eu também sou servidora pública, sou servidora da Justiça Eleitoral. Há mais de 20 anos, né, eu sou servidora pública. Os primeiros anos da minha carreira, os primeiros 5 anos, eu trabalhei em empresa pública federal, era servidora da Codevasf. Depois, passei no concurso da Justiça Eleitoral e já fazendo aí 15 anos de Justiça Eleitoral. Nesse período, eu fui chefe de cartório. Sou Leonardo por diversas áreas, né? Passei pela contabilidade, passei pelo financeiro, fui adquirindo uma bagagem até chegar à gestão e fiscalização de contratos. Não que eu não realizasse gestão e fiscalização, porque no cartório eu já era gestora de contratos, já fazia gestão e fiscalização. Gosto do tema principalmente porque o professor Leonardo acho que está travando um pouquinho, pessoal. Não sei se está travando para vocês. Tá, pessoal, travando. Aí eu vou precisa dar um retorno. Dá um retorno, pelo menos a sua imagem. A voz não travou para mim, foi só a imagem. E aí o que eu posso dizer que eu gosto de gestão e fiscalização de contratos, principalmente, eu acho que é a capacidade de aprendizado. A gente aprende muito. Todos os dias a gente aprende, né? Todos os dias nós passamos por situações que nos impulsiona a aprender. Não tem espaço, eu conversava recentemente com o professor Leonardo, não tem mais espaço para que gestão e fiscalização cruze os braços e fique parado esperando o tempo passar para testar uma nota fiscal. Tá? Verdade. Nós temos a missão de fazer acontecer, de fazer com que a execução daquela contratação se saia de forma boa, excelente, bem feita. Né? Uma responsabilidade muito grande. Professor Lindineide, deixa eu dar só uma arrumada aqui. O pessoal está falando, está travando realmente para mim. Eu vou tirar aqui do... Aí, se arrumando, aí eu vou falando aqui com vocês. Pronto, voltei. Vamos ver se melhorou. Estava falando da minha timidez, dizendo, olha, o professor Leonardo me deixou aí sozinha, não sou de falar muito. Pronto. Pessoal, se travar novamente, mas acho que agora vai. Vamos ver aqui. Gisela chegou aí. Beijão, Gisela. Gisela chegou por aí. Mas, professora Lindineide, vamos falando já do assunto. Nós separamos alguns tópicos, né? Agora, alguns tópicos, só para nortear, né? Porque esse bate-papo, quando se fala em gestão e fiscalização, vai se desenrolando, né? É um assunto muito instigante, né? Você fala assim que é muito instigante, né? Mas falando do Nestor e do Juvenal, né? Eles são a mesma pessoa?
como é que funciona o pessoal que, né, tem as estruturas separadas, né? Tem alguns órgãos que nós temos estruturas melhores, né? Onde você tem condição de ter um gestor, né? O gestor do contrato, né? E temos o juvenal, os fiscais de contrato. Mas nem todos os órgãos têm essa estrutura, né? Mas me fala aí, como é que é essa separação de atribuições aí? Antes de falar nessa separação, cumprimentar aí nosso querido e amado mestre professor Paulo Alves, acabou de chegar. O mestre da governança. O mestre da governança. Olha, professor, eu achei muito interessante sua pergunta. Nestor e Juvenal são a mesma pessoa? Quase sempre sim. E se não forem, né, se por acaso um deixar de atuar, o outro deixar de atuar, eu vejo, já que o professor Paulo chegou aí, eu vejo um risco muito grande nos órgãos ou nas entidades em que não existe o que a gente chama de segregação de função, né? E, por sinal, por falar em segregação de função, eu queria pedir para o pessoal dar uma olhada no post da doutora Camila Madeiro. Foi sensacional o post dela de hoje foi ontem, eu até publiquei lá nos meus stories para que o pessoal desse uma olhada. Ela falou lá sobre o acórdão 1278 de 2020 do TCU, né, trazendo para a gente um pouquinho de segregação de função. Segregação de função é um sonho. Hoje uma aluna, na turma que eu dei aula, perguntando sobre como que eram os órgãos dele, essa aluna me disse que no órgão dela foi implantado recentemente a segregação de função e o órgão dividiu de acordo com o que diz lá a IN5, né, lá no artigo 39, 40, que estabelece lá as atribuições da gestão, da fiscalização técnica, administrativa, setorial, fiscalização pelo público usuário. Poxa vida, eu fiquei super feliz quando ela disse, sabe? Ela disse, não, no meu órgão foi implantado recentemente e nós estamos na fase de adaptação. Eu digo, nossa, que felicidade. Que sonho. Que sonho. Que inveja boa. Uma inveja boa. Mas, assim, na verdade, tem outra situação também, professor Leonardo, que eu vejo, e eu já dizia hoje, é muito importante que se faça a distinção, o fone está caindo aqui, que se faça a distinção entre aquele órgão que não tem o quantitativo mesmo de servidores e aquele órgão que está dimensionando de forma errada a sua mão de obra. Esse é que eu vejo como mais grave, porque além de você, né, de você realizar uma função que não é tão fácil, ser gestor fiscal de contrato, você olha para o lado e você vê colegas que não estão atuando e que podiam estar atuando. Então, para mim, esse é o mais perigoso, porque com isso, né, você acaba contagiando, né? A gente sabe como é o serviço público, e surge aquele, ele também não faz nada, eu também não quero fazer mais nada, não. É bem complicado, né? É bem complicado, né? Quando você tem o contágio positivo, né? Quando você tem um contágio positivo, é excelente, né? Porque até estava comentando, né? Estávamos conversando esses dias. Nós temos um colega que é de uma área da área de transporte, mas é fiscal do contrato de manutenção, e nós chamamos ele de MacGyver, né? Porque exatamente ele é fiscal, um dos fiscais de contrato de manutenção, mas é o cara que faz tudo. Mas ele faz com a satisfação, né? Ele tem uma certa deficiência na parte de documental, né? Questão de formulários, de atestar, mas a parte de fiscalização, de cobrar a parte técnica é uma maravilha, né? Então, quando nós temos fiscais nessa linha, né? Além não só a capacitação, que é importante, que é fundamental, né, para a fiscalização, para a gestão contratual, mas o querer fazer, né, o querer atuar da administração pública, o querer exigir o correto, né, é uma maravilha, porque você acaba contagiando a equipe, né, e você acaba muitas vezes contagiando o gestor, né, porque às vezes, né, quando os órgãos que até a Melissa falou agora do TRT dessa primeira região, que lá eles conseguiram segregar as funções. Aqui nós temos um pouco, aqui no Ministério Público, nós conseguimos segregar. Temos um setor lá de contratações e conseguimos separar as fiscalizações de acordo com algumas áreas.
E aí, mas nós percebemos que, a depender do fiscal, ele consegue contagiar a área de gestão, né? Que aparentemente trataria apenas aquela parte documental e tudo mais, né? Mas eles conseguem fazer com que a parte de gestão consiga inovar. Mas é muito difícil, né? É muito difícil isso aí. A gente encontra, assim, várias barreiras. Gostei do comentário aqui, olha, vocês sabem, pessoal, o professor Paulo, ele já andou esse Brasil todo aí fazendo auditoria. E ele diz aqui, olha, é muito mais relacionado à força de trabalho, ó, muito mais relacionada à força de trabalho, à má distribuição da força de trabalho, do que aquela situação que nós colocamos inicialmente. A falta de Exatamente. talvez não seja a falta de servidor, talvez seja mesmo o erro no dimensionamento. Isso. Tá? E o professor Paulo ainda completou naquela história do burro bom bota carga. É, Ou, né, se você deu a ideia, ela vai voltar para você, se prepare. Então, as verdade. pessoas na administração pública, elas às vezes não querem nem pensar, não querem nem trazer uma ideia boa para o órgão. Dizer, rapaz, se eu levar isso aí para o meu órgão, vão colocar para que eu faça. Né? É muito Exatamente. ruim se pensar É, dessa forma. É muito é, ruim se pense assim. é verdade. Tem um acordo, inclusive, do TCU, até pesquei aqui, que é um que geralmente que utilizo quando eu dou algumas instrutorias, que é o 2897/2019, segunda Câmara. Ele foi um acórdão lá do TCU, da ABIN, né? Foi um processo lá da ABIN, e ele toca em pontos fundamentais. A capacitação dos fiscais, a falta de fiscal e gestão, né? A formalização, porque nós sabemos, pelo menos que a gente sabe por aí, nem sempre há a formalização mesmo dos fiscais, né? Do gestor, quem faz o quê, e isso aí, né? A designação de fiscais que não são capacitados para executar aquela fiscalização. Muitas vezes, aquela formalização chega pro forma, né? Chega pro forma para cumprir tabela, e aí você cai na sua mesa, né? Fala aquela história, parecendo aquelas medidas provisórias da Lei 13979, né? Você ia para casa, no outro dia que você chegava, tem medida provisória, né? E aí, muitos órgãos a gente vê isso, né? O servidor vai para casa, no outro dia, quando ele chega, tem uma portaria de fiscalização. Toma, você é o fiscal de contrato. Olha o brinde. Né? É o brinde, o fiscal de contrato. O curioso é que ele chega, né, sem saber o que está acontecendo. Todo mundo já viu lá a portaria dele e o pobre chega inocente, todo mundo, parabéns, ele recebe. Olha, é igual o marido traído, né? Ele vai recebendo tapinha nas parabéns, parabéns, parabéns. E o cara, que foi? O que aconteceu? O cara nem sabe, né? Quando ele abre lá o diário, né? Tá lá a portaria. O que aconteceu foi É, fiscal de contrato. Mas as pessoas tiram essa brincadeira, fazem essa brincadeira por quê? Porque dá trabalho, gente. Dá isso, muito trabalho ser um bom fiscal de contratos, né? Dá muito isso. trabalho. Esse acórdão que o professor Leonardo falou aí, eu lembro que uma vez eu estava lendo esse acórdão e eu disse assim, gente, o que foi isso na ABIN? Foi um verdadeiro pente fino. Foi. Porque ele é tão completo, né? Ele fala de tantas É, situações. Eu digo, ó, o acórdão exatamente. da ABIN. Aí quando você falou na ABIN, eu me liguei que era esse acórdão, entendeu? Então, nós passamos por essa situação de, de, É. de... Ai, desculpa, apareceu uma mensagem aqui para mim. Eu fui dar uma olhada aqui, achei que o meu celular ia se desligar novamente, mas vamos para frente. E aí, outra situação, professor Leonardo, que a gente precisa, né, conversar é com relação à questão da capacitação. Né? Isso. Hoje, inclusive, eu dizia lá para a minha turma que para o fiscal ou o gestor de contrato recusar aquela sua designação, né, ele não pode simples e puramente recusar, não posso. Né? Ele pode até sumir por 30 dias, adoecer porque recebeu a designação. Pode ser até que É, isso aconteça, né? Mas ele não pode simples e puramente recusar. Ele pode informar que não tem condições de gerir ou de fiscalizar aquela contratação, informa para a administração, e a administração deve promover os meios isso. necessários, né, à capacitação daquele servidor. E se for algo que a
administração perceba que é tão complexo que a capacitação pode demorar, né? Pode ser que não seja simplesmente causa de uma capacitação. Então, aí sim ela pode designar um outro servidor. E na nossa turma de hoje também teve uma participação essencial. O professor Paulo deu uma passadinha lá e, inclusive, ele citou aquela situação de quando o gestor público não faz alguma coisa, né? Quando a fiscalização informa a sua falta de condições de fiscalizar e o gestor público não promove as medidas necessárias, ele toma para ele aquela responsabilidade. Verdade. Verdade. Isso aí tem na IN, inclusive, né? A IN fala, né? Se ele não designa, e muitos gestores desconhecem isso aí, né? Alguém que comentou aqui, que falou que às vezes a designação fiscal é como uma penalização para o servidor, né? Então, o gestor desconhece que ele está assumindo a responsabilidade. Se ele não capacita o fiscal, o servidor, para atuar como fiscal, ele não designa, não formaliza, ele não dá as ferramentas, ele está assumindo para si a responsabilidade, né? Qualquer problema que ocorra ali, ele está sendo responsável também, né, com relação àquilo, né? É importante isso aí. Capacitação é fundamental, né? Capacitação é fundamental, né? É tanto que o novo decreto do pregão eletrônico vem falando de capacitação de toda a equipe, né? Durante muito tempo, o TCU falava, né, que capacitação exclusiva para pregoeiro, para executar o pregão. O decreto novo, ele diz, não, é pregoeiro, equipe de apoio e todos os envolvidos no processo. Então, todos os envolvidos no processo, né? Porque a contratação é uma só, né? A contratação envolve várias áreas, mas inicia lá no ETP, né? No documento de formalização da demanda lá, mas conclui o contrato. Quem vai gerir isso aí é quem? Fiscal e gestor. Né? Se eles não estão capacitados, prejuízo enorme, né, para a administração, né? Exatamente, principalmente, né, que hoje o foco, né, há já um bom tempo, o foco é na execução do contrato. Exatamente. E aí, olha, quanto tempo se leva até que um contrato seja plenamente executado, né? Eu dizia isso na live com o Rafael Ícaro, né? O contrato ele pode durar 1 ano, 2, 5, até 6 anos. E durante esse período, a capacitação não é preciso para ser realizada uma única vez, não. Mas além da capacitação que a administração está obrigada a oferecer para gestor e para fiscal, aí é onde entra a questão do perfil, né? Os gestores e fiscais também têm que ter o perfil de se capacitar, tem que compreender a responsabilidade daquela sua atribuição. Isso. Né? E aí buscar gente que não se capacita hoje, que não quer. Isso é verdade. Instagram, segue o professor Leonardo, segue a doutora Camila, né? Segue o professor Rony Charles, o professor Paulo. Todo dia tem informação. Exatamente. E de qualidade, né? E de muita qualidade. A Érica comentou aqui agora uma questão importante, ó, lembrando que a portaria tem que sair antes da assinatura do contrato para que não fique em nenhum momento descoberto. É uma informação importantíssima, né? Porque o pessoal desconhece, né? O pessoal desconhece isso aí, né? O pessoal termina a licitação, homologa, assina o contrato e aí vamos dizer assim, quem será o fiscal desse contrato? E o contrato já é executando. Né? Exatamente. E aí entra aquela questão, né, da instrução normativa lá, quando ela fala sobre as diretrizes para elaboração do termo de referência. Né? E aí surge aquela questão que a gente já sabe. Eu sou fiscal, eu não vou participar da elaboração de termo de referência, não. Eu sou gestor, também não vou participar da elaboração. Não vou fazer, porque não é minha obrigação. Pessoal, é obrigação, até porque é no momento dos técnicos preliminares, no momento da elaboração do termo de referência, que vai ser definido o modelo de gestão. E quem melhor do que o fiscal e o gestor de contratos para dizer qual é o melhor modelo para aquela gestão, para aquele contrato. Tá? Nesse momento. Então, não adianta ficar achando que você não pode participar. Sobre isso que a Érica colocou aí, professor Leonardo, existem situações também
em que sai a designação e depois fica trocando de gestor e de fiscal. Isso é péssimo para contratação. É contratação como um todo, inclusive, né? Até o Rafael lembrou aí dos licitantes, até para o contratado ele fica perdido, porque ele fica sem saber quem é o fiscal, quem é principalmente o fiscal, né? O gestor geralmente há uma pouca rotatividade, né? De gestão, acredito. Pelo menos eu acredito lá no meu órgão que tem pouca rotatividade. Mas fiscal, se você tem muita rotatividade, para o contratado é péssimo isso aí. E aí acaba afetando toda a contratação, né? Então é importante essa uniformização, essa questão aí do ETP, né? Que é a IN fala na equipe do planejamento, né? Elaborado pela equipe do planejamento. Já a IN5, né? Já a IN40 já fala na área requisitante, com a área técnica, né? Mas no meio disso tudo eles não falam em fiscal, né? Mas no meio disso tudo tem o fiscal, né? Tem o fiscal, não tem como fugir, né? A Daiane perguntou aqui, tem algum limite de número de contratos em que o gestor possa ser responsável? Seria um sonho, né? Seria um sonho se ter uma estatística dizendo quantos contratos cada fiscal poderia assumir, ou cada gestor, né? Inclusive, eu acredito, né, Lidineide? Esse acordo da ABIN fala disso, né? Esse acordo aqui, né? Ele fala para a melhor gestão do quantitativo de contratos, né? Para adequar, para exatamente não sobrecarregar um ou outro servidor, né? Agora, o interessante sobre essa questão da sobrecarga também, professor Leonardo, é o seguinte: o gestor pode participar lá da elaboração do termo de referência, pode participar, o gestor e o fiscal, tá, gente? Quando eu falar gestor aqui e fiscal, eu quero me referir aos dois, tanto o Nestor quanto o Juvenal. Ele pode sim participar, mas a administração tem que dar condições para ele. Não adianta pegar um gestor de contrato ou um fiscal de contrato que está soberbado, que me lembrou bem essa questão da quantidade de contratos que ele está lá, soberbado. Outro dia eu participei de um webinário com a Excel, na Exceler. Uma aluna me disse que ela tinha 140 e tanto, que ela era gestora de mais de 140 contratos. Eu quase caio. Eu digo, meu Deus do céu. Então não adianta você pegar uma pessoa dessa que já gere 140 contratos e dizer, agora você vai participar da equipe de planejamento da contratação tal. Ela vai surtar ou ela não vai dar conta. E aí, nessa situação, o que é que eu oriento sempre aos meus alunos que façam? Reporte a situação para a administração. Diga, olha, administração, infelizmente, em razão da gestão desse quantitativo de contratos, eu não tenho condições. Né? E aí a gestão vai procurar ou diminuir os contratos que ela tem, né, gerindo, e se realmente ela for essencial para a conclusão, para a realização daqueles trabalhos, a administração vai tentar aproveitar aquele servidor, aquela servidora na elaboração daqueles instrumentos, que eu também entendo essencial, né, essa participação. Verdade. Tem que aproveitar da melhor forma possível, né? Mas de forma exatamente isso, não sobrecarregar. Até a Daiane falou aqui, que lá no órgão dela ela tem 50 contratos, né? Imagina a pessoa gerir 50 contratos, né? É bem complicado, né? A Gisela perguntando, qual é a opinião de vocês sobre a possibilidade de utilizar a IN5 para obras e serviços de engenharia? Eu particularmente, eu não sei se o professor Lindineide concorda, eu acho a IN5 uma espécie de manual de contratação de serviços. Eu penso um manual de contratação de serviços excelente, já tem bem estruturado a forma como ela foi elaborada, diferentemente da IN2, né, 2008 e tal, ela com aqueles módulos separados, cada um com sua área e tudo mais. Eu acho ela importantíssima. Eu acredito que ela poderia ser utilizada. Agora com a IN40, né, quando se fala em estudo técnico preliminar, envolveu tudo, né? Agora é obra, aquisição, serviço, tudo, né? Muito também em virtude da decreto pregão também, da própria lei de licitação, acredito, né? Mas eu sou, da mesma forma que eu sou encantado, eu sempre falo para os alunos, eu sou encantado com o sistema de registro de preço, eu sou encantado com a IN número 5. Para mim é um manual, né? Somos dois, então. Somos dois. Eu realmente sou apaixonada pela IN5, concordo também com o professor, entendo que sim, principalmente que a gente
sabe que contratos de obra também, né, além do serviço, pode envolver mão de obra também. Isso. E hoje eu dizia lá para a minha turma o seguinte, a IN5, se você conseguir gerir um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, que é o mais difícil, o contrato simples vai ser fichinha para você. Se você aplicar a IN5 a apenas um contrato seu, se você tiver um contrato de gestão com mão de obra e você aplica a IN5, quando você pegar um contrato de fornecimento, você vai dizer, pô, isso aqui é ótimo, isso aqui é maravilhoso. Verdade. Eu sou também uma apaixonada pela instrução normativa número 5. Acho ela fantástica, acho maravilhosa. Não, eu acho muito tranquilo, até porque as ferramentas, né, ela traz algumas ferramentas. A professora Renila entrou agora. Seja bem-vindo. Sonildo também é um aluno nosso, foi um aluno nosso de curso também, está sempre presente, sempre contribuindo. Nós temos um grupo de WhatsApp também de licitação, e o Sonildo está sempre contribuindo com a gente aí também. E aí... Doutora Renila, obrigada, um abraço. Obrigada, doutora Renila, desde o comecinho, eu posso dizer assim, sou apaixonada pelo trabalho dela também, faz um trabalho fantástico. Doutora Renila é a mestre das estatais. Se você quer aprender estatal, é com a professora Renila, né? Não tem para onde correr. Verdade. É verdade. Mas, professora, a gente falando ainda dentro dos tópicos, falando dessa questão de ETP, né? Teve referência. Dentro da IN tem a questão das ferramentas, uma delas a figura do Estudo Técnico do IMR, né? Instrumento de medição de resultado. E essa ferramenta aí, é só uma formalização, é só um formulário, como o pessoal acha que é. Basta marcar um X e enviar para a gestão. Não é, gente. O IMR é de uma responsabilidade. Hoje, eu achei muito interessante, né, que eu estava dando aula e a turma disse assim, eu quero ver um IMR. E aí eu peguei lá um modelo da IN5 e comecei a mostrar, né, para os gestores, os alunos que estavam lá na minha turma. E a realidade, professor Leonardo, é que muitos gestores e fiscais de contrato ainda não conhecem o IMR. Talvez porque tenham contratos ainda regidos pela IN2, né? Mas a IN2 já tinha o acordo de níveis de serviço. Isso. Né? Então, eu assim, percebo que precisa mesmo se familiarizar, precisa buscar esse instrumento que eu acredito que é uma segurança, né, para nós, gestores e fiscais de contrato. Mas segurança de que forma? E eu fiz até um post, né, a semana passada, um acórdão do TCU, né, que foi o Acórdão 8003 de 2020, né, que fala justamente sobre a utilização do instrumento de medição de resultado. Ele não é um mero instrumento. Você vai dimensionar, olha só, você tem a possibilidade de dimensionar a execução daquele contrato. E essa dimensão, esse dimensionamento que você vai fazer, vai afetar o pagamento que você vai fazer à empresa. Com isso, né, o órgão tem um parâmetro objetivo, não um parâmetro objetivo, que está lá a critério do fiscal. O fiscal hoje está de mau humor, hoje eu vou pegar todo mundo. Peraí. Hoje eu estou de mau humor. Briguei com o marido, hoje que eu vou chegar lá, hoje eu vou tacar a caneta em todo mundo. Não é assim. Esse critério subjetivo não existe mais. O instrumento de medição de resultado está aí para isso. Fala um pouquinho, professor, senão... Mas é isso mesmo. Nós passamos a utilizar o IMR depois da IN, né? Aqui nós não utilizávamos o acordo de nível de serviço, a não ser os contratos de informática, né? Que sempre existiu, né? A área de informática foi quem iniciou toda essa, eu acho que iniciou toda essa meio que revolução nessa parte de estudo técnico, né? Gerenciamento de risco, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Mas nós percebemos também, sabe o quê? É um instrumento educativo para o contratado. Porque quando o MR ele tem que fazer parte lá do edital, né? Nós colocamos pelo menos aqui no termo de referência lá no edital,
Então, o licitante, né, que vai ser futuro contratado, ele já vai sabendo das regras e sabendo que a contratação dele não vai cair numa situação dessa, como você falou, né? Do fiscal estar lá de mau humor ou então, sei lá, na conversa, no pé de ouvido, no pé de orelha, no telefone. Não, vão ter critérios objetivos, né? E o que eu achei interessante também, que aí volta naquela tópica que nós falamos do envolvimento do fiscal, né, na fase interna, é que o conhecimento do fiscal do contrato para a elaboração do IMR, né, inclusive com estatísticas das ocorrências de contratações anteriores, de históricos da contratação, que vai ser resultado no que ele vai definir da IMR, é fundamental, né? Porque se você cria um IMR do nada também, mesmo que você tenha critérios, né? Mas você pode afundar um contrato, né? Você colocar percentuais lá de glosa, de que seja o que for, lá você pode afundar uma contratação. Então, se você não tiver esse conhecimento do contrato, um histórico daquela contratação, para você né, gerar um IMR que seja, assim, dentro da razoabilidade, é uma questão que eu sempre falo para o pessoal. Pessoal, o MR nós temos que criar, né, utilizado na contratação. Primeiro, não é para tudo, não é igual para todos os contratos, né? Não é igual para todos os contratos. Tem um MR bom para cada contrato, de acordo com sua especificidade, periodicidade, né? E essa questão do histórico, né? Mas dentro da razoabilidade, porque eu sempre falo, a intenção da administração pública não é glosar fatura, não é multar ninguém, não é penalizar, né? Receber o contrato devidamente executado, no prazo executado, com a qualidade que foi licitada e contratada, para que nós pagamos lá 100% da fatura e o licitante tenha seu lucro e tenha seu mercado, vive do seu mercado. É assim que tem que funcionar, né? Então, mas eu achei um instrumento, eu acredito, não sei se você teve essa mesma impressão, eu achei a estrutura dele, a forma dele, melhor do que o acordo de nível de serviço. Eu achei ele mais objetivo. Sim, sim. Eu também acho, eu também tenho toda essa impressão aí que o professor colocou. Eu corroboro com tudo que você disse. Essa questão da aplicação, né? de educar, você aplicar aquele percentual para educar a empresa até mesmo a melhorar o serviço. Essa educação achei perfeito, achei maravilhoso quando você colocou que a administração não está ali interessada em glosar. Né? A gente sabe que aquele valor do contrato, aquele valor está previsto em orçamento para pagar 100%, aquele valor está empenhado para aquele exercício, aquele valor está no orçamento, né? Então, não é interesse da administração dizer agora eu quero praticar aqui um ato de economia, vamos economizar. Né? Vai lá. Não é isso, gente. O que a administração quer é melhorar, promover melhorias. E aí eu volto para aquela situação de que não existe IMR estático, que todos os meses, o nível de satisfatoriedade é 100% e as ocorrências são zero. Você pode até pagar todo mês 100%, a empresa atingir 100%, pode acontecer sim todo mês. Até porque, usando esse critério que o professor bem colocou da razoabilidade, olha, para que você consiga glosar 5%, 10% de uma nota fiscal de uma empresa, é preciso que ela execute o serviço, que aconteça algo muito sério, talvez a falta de pessoal, talvez uma deficiência mesmo que seja notada e registrada na execução do serviço, para que atinja lá 5%, 10%, chegar a 50%, então, não é, professor Leonardo? Exatamente. É algo assim, de tão razoável que é o IMR. Ele é objetivo, mas ele é razoável, principalmente isso. Quando a gente utiliza lá aqueles critérios que estão lá na IN5, né? Exatamente. Eu acho ele essencial. E também a outra questão, aí já voltando para a administração pública, né? Eu acredito que a importância dele, igual ao acordo de serviço, é que para quem não conhece, pessoal que está aqui, que não conhece o instrumento de medição de resultado, ele está dentro do processo de pagamento, né?
ele é executado lá dentro do processo de pagamento. Então, a questão educativa dele com relação a, quando eu falo, a questão educativa de mexer, vamos dizer assim, na questão financeira do contrato, que ele está dentro do processo de pagamento. Ele não é. Você não precisa autuar um procedimento para. Não é uma sanção, é isso que o pessoal tem que entender. Que o IMR, a ferramenta IMR, não é uma sanção, uma penalização da empresa, né? O processo de penalização é algo à parte, é formalizado à parte do pagamento, né? O IMR está dentro do processo e é feito rotineiramente. O fiscal tem que ficar atento os indicadores, né? E as regras lá do IMR, mas é feito dentro do processo de pagamento. Só voltando um pouquinho, o Nando que comentou, eu acredito que todos aqueles que têm informações relevantes para o objeto podem e devem participar da elaboração do termo, né? Deve ser do termo de referência, né? Independente se for fiscal, gestor, setor demandante, com certeza. Isso é importantíssimo. O servidor proativo, na verdade, ele é um bônus, né, vamos dizer assim, para a administração pública nesse sentido, né? Eu me recordo, só falando um exemplo aqui, nós iríamos licitar era equipamento de som, caixa de som com microfone, e eu não conheço, não som, nem microfone, nem nada, eu só sei escutar, né? Live e tudo mais. Mas e aí fomos licitar, ninguém conhecia no órgão, e havia um colega, né, um amigo lá, que é amigo, colega que é músico e tudo mais, de outro setor, né, de outro setor, nada a ver com a parte de logística nem nada, e a gente falou, rapaz, o colega ali entende de música e de som, vamos trazer ele para ele especificar o objeto, e a mesma coisa serviço, né? A mesma coisa serviço. O Nando foi muito feliz na informação, na lembrança dele aí, muito importantíssimo demais. Alguém que entenda do assunto, traz ele para dentro do processo, coloca ele no estudo técnico preliminar, que com certeza a ideia, não tem uma regra, né? Não, é fiscal, é requisitante, não. É quem trouxer a qualidade para administrar, para a contratação. Fantástico, professor, perfeito. E esse exemplo aí do servidor músico, olha só, de repente a administração não utiliza, vai acabar adquirindo de forma errada. Se pegar uma especificação qualquer, se pegasse uma especificação qualquer, não ia ter, né, a expertise dessa pessoa. E com certeza esse servidor se sentiu o quê? Prestigiado. Poxa, eu sou músico, me chamaram ali para especificar, né, o prestígio que ele deve ter. Exatamente. Isso. A valorização é importante demais. É muito importante que se valorize, né? E às vezes a administração faz o quê? Que a gente sabe que tem esses exemplos também. Joga a elaboração de um termo de referência para uma equipe que não tem a menor afinidade com aquilo ali. A importância da afinidade, a importância da área demandante, né? Lá, quando faz lá o documento de formalização da demanda ou o documento de oficialização da demanda, a área demandante já pode sugerir no documento de oficialização da demanda o fiscal. Olha o momento que entra o fiscal. Naquele momento lá, ela pode dizer que a fiscalização será do servidor da própria área. Exatamente. Ou daquele servidor que tem mais afinidade com o objeto da contratação. Exatamente. Tá? É verdade, é muito mais fácil do que o gestor adivinhar, né? Porque às vezes acontece, né, do processo seguir, né, como você já comentou, o processo segue lá na frente após a contratação que é designado fiscal, né, daquele contrato, né? Quando vem da área requisitante é importantíssimo, né? Na verdade é melhor, né? A pergunta da Lucia aí, ó. Lucia perguntou: quem é o responsável pelo cálculo das glosas referentes ao IMR? O gestor ou o setor financeiro? Eita, agora aí deu. Olha só, pelo menos, olha só, quem faz isso aí é a atribuição do gestor. É a atribuição do gestor. Vou te dizer por quê. Como é o nome? Foi a Camila? Não, a Camila não. É a Luciane Correia. Luci, olha só, Luci. A gestão do contrato, ela tem a planilha da contratação, tá? Ela pode jogar tudo ali. Na hora que faz o dimensionamento, esse dimensionamento não envolve apenas a parte qualitativa, envolve também o quantitativo. Por exemplo, de vale transporte, de vale alimentação, envolve a frequência, se alguém faltou. E aí o gestor
tendo a planilha da contratação, ele vai jogar aquilo ali. Todo mês ele vai ter que jogar aquilo ali na planilha da contratação. Né? Joga aquelas ausências, joga a quantidade de vale transporte, a quantidade de vale alimentação. Com isso, né, se chega a um valor, eu aconselho que tenha essa planilha. E só depois desse dimensionamento é que vai informar a empresa para que a empresa emita a nota fiscal. Eu não conheço nenhum setor financeiro que faça isso aí. Eu não conheço, não sei se o professor Leonardo conhece algum setor financeiro. Não, o setor financeiro ele só faz executar o pagamento, na verdade. No nosso caso aqui, quem acompanha a fiscalização com o IMR são os fiscais. Como nós temos condição aqui de ter a segregação, então cada fiscal, nos contratos que tem o IMR, o fiscal do contrato é que ele acompanha as ocorrências durante o mês. E aí, não sei se seria uma sugestão, ao final, como funciona aqui? Ao final do mês, com as ocorrências do contrato, ele relata para o fiscal e aí segue o que a professora Lindineide falou, né? De acordo com o IMR, com as glosas que houver, ele vai indicar quais são as glosas, né? Os percentuais, para se solicitar a nota fiscal com aquela glosa. Mas o setor de pagamento, eu concordo com a professora, não é o setor de pagamento que faz cálculo de IMR, não, vem de gestão de contratação. O setor de pagamento faz só o pagamento, na verdade, né? Se houver a glosa, chegou a nota fiscal, o setor de pagamento faz lá o pagamento, né? Até porque, não é, professor Leonardo, tem aquela questão do recebimento, né? O recebimento fiscal, o recebimento definitivo é feito pela gestão. E a gestão só vai fazer o recebimento definitivo depois que analisar todos os documentos. Fez o recebimento definitivo, encaminha para o setor de pagamento, e o setor de pagamento, ele não vai mais analisar. Já aconteceu, no meu órgão mesmo, teve um momento que a Coordenadoria de Orçamento e Finanças analisava toda a documentação. Isso passou, porque se convencionou, e é verdade, se a gente analisar a sistemática da IN5 de 2017, é a gestão, né? Ou da fiscalização administrativa. Eu dizia isso hoje para uma turma. Ou estrita de fiscalização administrativa. A fiscalização administrativa analisa tudo e envia para a gestão. E a gestão vai fazer esse dimensionamento, vai dar o recebimento definitivo e passar para o pagamento. Essa exatamente. Ela ainda perguntou aqui, a Lucy perguntou, a empresa tem direito contraditório ante a defesa? Tem, né? Eu entendo que tem porque é exatamente isso. O fiscal, ao final, quando ele relatar no IMR o que é que vai ter de glosa, ele vai notificar a empresa, pelo menos no nosso caso aqui, notifica a empresa para a empresa se manifestar dentro do processo de pagamento, e aí vamos dizer que tenha sido alguma questão justificada. E aí aquele IMR vai ser ajustado. Não necessariamente vai se glosar aquele que inicialmente foi detectado, né? Se houve alguma coisa, alguma ocorrência, alguma situação que possa ser justificada, o IMR já vai ser alterado. Foi exatamente isso que a professora Lindineide falou, né? O IMR não é estático. Né? Ele tem essa flexibilização dentro do que o contrato corre. E o contraditório tem que ter. Isso é fundamental. E a empresa vai fazer isso em que momento? Antes de emitir a nota fiscal. Isso. Ela contesta. Ela diz que não aceita essa medição. Ela vai dizer, não aceita essa medição. Né? Na minha análise, a medição está incorreta. Eu entendo que é dessa forma. E aí parte, né, para um consenso. Tem que chegar a um consenso, porque aquela nota fiscal só vai ser emitida depois que se chegar ao correto dimensionamento. Tá? Muito boa as colocações aí da Lucida. Foi bem interessante aí. Olha, professor Leonardo, eu quero agradecer ao pessoal, mas tem algo. Eu vi uma discussão aqui no chat, vi as pessoas aí falando sobre valorização de gestão e fiscalização. Falando sobre a valorização dos fiscais, a valorização dos gestores. Antes disso, quero cumprimentar a doutora Lidiana do ICOGESP, que chegou aí. Um abraço, minha querida. Obrigada por tudo. E falar um pouco sobre essa questão de valorização de gestão e valorização de fiscalização. É complicado, é uma questão cultural mesmo, pessoal. A gente percebe que eu acho que ficou um pouco esquecida, né? Como o professor Leonardo colocou, o próprio TCU
dava muita importância ao preparo de pregoeiro, preparo pregoeiro. Mas, atualmente, acho que principalmente com o advento da 13979, com a IN5, a reforma trabalhista, estou indo, né, de trás para frente, né? Uhum. A reforma trabalhista e outras situações, isso vem mudando. E essa mudança implica em que a gente, enquanto gestão, enquanto fiscalização, busque conhecer. Vamos buscar conhecimento. Foi-se o tempo que gestão e fiscalização é mero atestador de nota fiscal. Vamos conhecer. É muito importante que a gente tenha condições de conversar com a nossa assessoria jurídica, de conversar com os nossos órgãos de controle, de mostrar que a gente também pesquisou, que a gente encontrou algo interessante, né? E aí a união em busca da melhora da contratação, ela é essencial para o órgão, tá? Essa valorização começa da nossa parte. Não espere. Se a gente não se valoriza, não vai ser o outro. Então, quando você se valorizar, quando você disser, eu sou fiscal de contrato, eu sou gestor de contrato, e eu conheço esse contrato, eu sei o que esse contrato diz. Isso é muito importante, gente. Porque ninguém deve conhecer melhor o seu contrato do que você, gestor, e do que você, fiscal. Não, perfeito. Inclusive, casa com uma das colegas falou aí logo no começo, quando ela falou que muitas vezes a designação fiscal é a penalização do servidor, o servidor não entender dessa forma, né? Entender da forma como a professora falou agora, valorizando o seu trabalho. Porque sem uma fiscalização, sem fiscal de contrato, sem gestor de contrato, né? Como às vezes nós vemos algumas contratações, para onde é que vai a administração pública, né? Para onde é que vai a administração pública, né? A área fim que demanda, né? Que precisa da área meio, que nós somos da área meio, né? Gestão e fiscalização de contratos da área meio, né? Se nós temos um contrato de um ar-condicionado que não funciona, do serviço de limpeza que não funciona, de uma vigilância que não funciona, né? De uma obra que não funciona, um serviço de engenharia, né? Então, inúmeros serviços sem fiscal e sem gestor. Imagine isso solto, né? Então isso aí é importantíssimo. A valorização da área de gestão e fiscalização de contratos. Importante. A sua marca de projeto. Vamos juntos mudar isso aí, pessoal. Com certeza, com certeza. O gestão e licitação do professor Leonardo e tantos perfis aí, a Gisela, o Rafael Ícaro, o professor Paulo Alves, nós estamos trabalhando unidos, né, para mudar toda essa realidade. Exatamente. Perfeito, perfeito. Pessoal perguntando aqui, a Luana, tenho muitas dúvidas como analisar as folhas de pagamento, rescisões, benefícios, não sei se tenho que conferir os cálculos ou apenas se os pagamentos ocorreram. Isso é capacitação, né? Falta capacitação, é isso que tem que ser enraizado, né, nos gestores e fiscais de contrato e gestores de contrato tem que buscar isso aí. Capacitação, sem capacitação não tem como, né? Não tem como. Tem uma pergunta aqui que eu vi, deixa eu ver aqui se eu volto aqui, foi muita pergunta, deixa eu ver. Foi Somar que Engenharia, projeto. Daqui a pouquinho tá acabando a nossa live, pessoal. O Instagram derruba já, gente. Depois a gente marca um outro, né? Eu estaria a noite toda aqui conversando, já passei o dia falando. Eu tinha visto a pergunta que não consegui acompanhar, da Somar. Eu gostei dessa da Daiane, ó. Enquanto o professor a outra, e quanto à valorização financeira do gestor e do fiscal. Daiane, falei sobre isso hoje. Na minha aula eu falei sobre isso. Valorização financeira é essencial. Seria bom, professor Leonardo, que todos os órgãos procurassem manter uma função, uma gratificação, um acréscimo salarial, né? Não tem aquela história, dinheiro é bom. Tem que ter para fiscal, não só o ônus, né? Ter a valorização faz parte, a valorização financeira faz parte disso aí. Né? Importantíssimo, realmente, a Ana falou uma questão bem importante. Professor Lindineide, faltamos 1 minuto e 10 segundos. Vamos nos despedir. Só dá para dar tchau, pessoal, e agradecer a você pela participação maravilhosa. Qualquer dúvida, vai lá no direct do X da Gestão ou do Gestão e Licitação. Eu e o professor Leonardo estamos sempre à disposição. Professor, obrigada, viu? Muito professor Lindineide, satisfação. O pessoal que esteve aqui, obrigado. Teve muitos amigos que passaram por aqui. Se eu esqueci alguém, é porque foi muita gente, mas foi uma noite maravilhosa. Essa hora foi muito
Muito, vai ficar salvo, pessoal. A gente vai salvar aqui, tanto tem um canal no YouTube, vai estar no YouTube também, e vai estar também no Instagram, nos dois. Eu vou baixar, vou mandar para a professora Lindinei também. Boa noite, satisfação. Até a próxima. Obrigada, Tchau. pessoal.